Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. 11h58. Os pais são chamados a transmitir tanto por palavras como pelas obras as verdades fundamentais sobre a vida e o amor humano. Se a gente não é a presença de Deus que a nossa casa precisa, a gente vai ficar brincando de ser família de Deus. Os pais possuem a nobre e exigente missão de serem os primeiros colaboradores de Deus na orientação fundamental da existência e na segurança de um bom futuro para os filhos. Canção nova com a igreja celebrando a família. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde. Hoje o programa Mais Saúde, que sempre tem esse foco, né, de esclarecer dúvidas dos ouvintes, trazer novidades dentro da nutrição, em programas de utilidade pública. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou trazendo uma pessoa que vocês sabem, né, Dr. Roque, eu sempre que escolhemos convidados, escolhemos quem é o campeão de mercado para falar do assunto. E está tendo, assim, vocês devem estar ouvindo, vendo, muita polêmica sobre o assunto de presença de hormônios em, digamos assim, agricultura, em agropecuária. E, na verdade, vocês vão ver que presença de hormônios é proibida, tá? Mas existem outros, sim, componentes que são colocados dentro da alimentação dos animais que podem, sim, trazer problemas para a gente. Então, hoje é um programa que eu gostaria muito da participação de todos, porque hoje é o dia da gente esclarecer algumas coisas, tá? Então, o programa Mais Saúde, você vai poder participar através do telefone. 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. E a Aninha vai estar a postos lá no computador dela, que ela está saindo correndo aqui do estúdio, para você também fazer a sua questão, a sua pergunta para o Mais Saúde Rádio, @cançãonova.com. Olá, Aninha. Tudo bem? Boa tarde, né? Graças a Deus. Hoje nós duas aqui no estúdio, né? Um prazer enorme. Isso mesmo. É porque esse programa é um programa muito importante, é um programa para esclarecer e definitivamente vamos conversar com quem vai poder fazer a diferença nas informações. Hoje eu recebo o médico veterinário, o professor Luiz Dematê. Ele é formado pela Unesp de Botucatu, ele fez o mestrado dele também lá na Unesp, em Nutrição Animal, e hoje ele está fazendo o doutorado dele em Programa Interunidades da Ecologia Aplicada lá no Exalc da USP. Então, é o diretor industrial da Corim. Vocês que acompanham o programa Mais Saúde desde o início, sabem que nós já tivemos aqui a presença dessa empresa que tem toda uma preocupação com não só o alimento ser bem feito para o consumidor, como também a preocupação em relação ao planeta, porque o que a gente come interfere sim no planeta. Então é com muito prazer que hoje está participando ao vivo conosco o professor Luiz Dematê. Luiz, bom, eu vou chamá-lo de professor Dematê, né? Porque afinal de contas, com esse currículo, professor, bem-vindo. Ok, obrigado, Gisela, é um prazer estar com você, prazer estar com seus ouvintes, espero poder esclarecer aí alguns pontos. Pois é, então, olha só, gente, olha que coisa mais bacana, a Corim, ela é reconhecida como a empresa modelo de gestão sustentável pelo Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento. Ela é a única brasileira a produzir em escala industrial frangos e ovos sem uso de antibióticos, promotores de crescimento, outros produtos químicos que, na verdade, acabam prejudicando a saúde dos consumidores, né? E o que eu achei muito bacana é que a empresa dobrou a produção de ovos. Conclusão. Professor, dá para fazer um trabalho como manda o figurino, né? E fazer bem não só a saúde dos consumidores, como a saúde do planeta também. Sim, com certeza. Na realidade, a Corin já há quase 20 anos, né? Praticamente há 20 anos aí atuando e desenvolvendo essas ideias embasadas nos princípios da agricultura natural e que vem, a partir dessas novas posições, dessas novas demandas que vêm surgindo, sobretudo na questão alimentar, ela vem, obviamente, alcançando esse destaque e tudo caminhando muito positivamente nesse aspecto, porque, de fato, as pessoas cada vez mais preocupadas, não é, com a questão alimentar, cada vez mais dados mostrando a relação do alimento com aspectos da nossa saúde, assim como você falou, aspectos da saúde do planeta, né, da questão do meio ambiente, da questão social. Então, tudo isso, de fato, nós estamos assim lutando, batalhando muito para conseguir apresentar uma perspectiva diferente em toda essa situação da produção alimentar, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque o mundo todo tem ainda um padrão muito semelhante e claramente impactante, né, as questões ambientais, sociais e de saúde humana. Perfeito. E claro que todo mundo, creio eu, tem acompanhado na mídia que existiu recentemente um debate sobre o problema do hormônio presente no frango. Então, isso inclusive me lembrou muito aquele detalhe que quando você vai comprar óleo vegetal, está escrito não contém colesterol. Eu fico chocada, porque eu digo, gente, isso é fazer do consumidor um desinformado, porque colesterol só existe em produto de origem animal. Então, se pôr numa embalagem de um óleo que ali não contém colesterol, eu acho assim que a Anvisa deveria não permitir, isso é uma opinião minha pessoal como nutricionista. Agora, porque eles usam isso também como chamariz de venda, né? Agora, andou se veiculando muito sobre alguns tipos de criações que não usam hormônio para desenvolvimento dos seus frangos. Agora, professor, hormônio sempre foi proibido a utilização. Então, conclusão, nunca foi usado hormônio nas criações de frango? De fato, em frangos, nunca se usou hormônios, né? Esses hormônios que normalmente as pessoas entendem hormônio como são esses anabólicos, né? Esses hormônios anabolizantes. E isso, de fato, nunca foi usado em frangos, porque essencialmente os hormônios anabolizantes, eles acabam tendo, essencialmente são injetados, né? Então na produção de frangos, a questão, obviamente, são escalas gigantescas, são escalas enormes, né, de produção. Então já existe uma impraticabilidade do uso desses hormônios. E então, de fato, na questão dos frangos, a produção de ovos, nas aves em geral, nunca se usou hormônios. O que se usa, as substâncias que são utilizadas e que são chamadas mundialmente como promotores de crescimento, na verdade são antibióticos ou alguns outros quimioterápicos que têm um efeito antimicrobiano. Então são essas substâncias normalmente utilizadas, né, na produção avícola, em geral, não só no Brasil, no mundo todo, e que tem essa característica de contribuir no crescimento dos animais, nos padrões de crescimento, nas taxas de crescimento dos animais. Pois é, porque inclusive tem uma portaria, né, um decreto que é de janeiro de 76, que proibia que se utilizasse hormônios na criação de aves. Então, é a história do não contém colesterol na garrafinha de óleo, né? Na verdade, usar esse apelo, esse label, né, esse
esse apelo de que não tem hormônio, nunca foi usado hormônio, na verdade, né? Então, isso é tão bom a gente estar podendo falar, porque as pessoas acham, não, eu não vou comer frango porque frango tem hormônio. O problema não é hormônio, gente. O problema é justamente o antibiótico ou outras substâncias, como o professor Dematê está contando. Eu não sabia de quimioterápicos, eu sabia dos antibióticos. Agora, fiquei muito surpresa quando a gente estava conversando ontem, falando justamente sobre o que nós iríamos abordar hoje na pauta, que os antibióticos são, na verdade, também promotores de crescimento dos animais, porque a gente pensa que o antibiótico é apenas para, eu achava que era usado profilaticamente, entende? Assim, para, digamos, evitar que o animal ficasse doente. De fato, a partir de 1940, né, que começou a se usar antibióticos na produção animal, e foi justamente uma das substâncias aí, um dos elementos que contribuiu entre aspas, né, para que a indústria de produção animal assim alcançasse índices assim tão expressivos e possibilitasse esse nível de adensamento, de intensidade do sistema produtivo, né? E que percebeu-se que a adição de antibióticos contribuía muito com esse padrão de crescimento, com essas taxas de crescimento dos animais. E isso se disseminou no mundo todo, obviamente. Isso passou a ser utilizado rotineiramente. Então praticamente os animais hoje, eles recebem os antibióticos na ração, né? Então, não é exatamente um efeito terapêutico. Aliás, é muito menos que isso, né? O efeito, terapeuticamente, eventualmente, se utiliza, mas o que se utiliza mais frequentemente, com volumes muito, muito grandes de antibióticos, é justamente como os chamados promotores de crescimento. No Brasil, esse termo ele foi mudado um pouco, oficialmente falando, eles são chamados de melhoradores de desempenho de base antibiótica. Eles fazem um título chiquérrimo. Que são utilizadas na ração dos animais. Na verdade, né, eu acho assim, de uma criatividade, como que se colocam nomes chiques, né, que nem o glúten, que na verdade eles colocam como melhorador de farinha, né, e que a gente depois, isso aí é uma outra conversa. Mas qual é o impacto do uso desses antibióticos como usado, assim, até na ração, já dado para o animal, na saúde humana? Você tem algum dado sobre isso? Olha, sempre existiu, assim, esse é um assunto bastante polêmico, não é? Desde praticamente da década de 1990, que se vem discutindo de forma um pouquinho mais intensiva isso, junto a comissões de consumidores e organizações de cientistas e tudo mais. A Europa, em geral, os países da comunidade europeia foram aqueles que começaram a adotar um pouco mais de controle sobre isso, sobretudo Dinamarca e Suécia foram os primeiros países que, a partir de 1997, começaram a estabelecer controles mais rigorosos, muito mais apurados sobre o uso de antibióticos como melhoradores de desempenho, como promotores de crescimento na produção animal. Né? De lá para cá, naturalmente já existia assim, uma espécie de uma política de precaução, então começou a se estabelecer algumas proibições, e praticamente a gente viu polarizar a discussão. De um lado, aqueles que diziam que não existia nenhum problema do uso de antibióticos, né, na produção animal, que não existia nenhum impacto à saúde humana, e existiam, do outro lado, aqueles que entendiam que existe um impacto na saúde humana na medida em que a disseminação de antibióticos se tornou tão excessiva, tão grande, né? Eu, particularmente, me coloco também ao lado daqueles que entendem que existe um impacto bastante significativo na saúde humana. Então, claro que vou colocar aqui a minha posição já claramente nesse sentido, né? Mas o fato é que houve esse período nessa discussão, né, entre o risco à saúde humana, mas as pesquisas foram saindo, foram entendendo, os programas de monitoramento e, sobretudo, de relação entre incidências de doenças, sobretudo toxinfecções alimentares em seres humanos, com episódios de doenças em animais, foi tornando mais claro que existe uma correlação. Hoje ninguém pode negar essa correlação, né? Existe uma correlação muito significativa já do uso de antibióticos em animais com os impactos à saúde humana, à saúde pública. Então, é um assunto porque
existe o problema do desenvolvimento da resistência bacteriana. Exato. É um problema de ordem mundial, vem aumentando no mundo todo. Obviamente que não é só pelo uso dos antibióticos na produção animal, também pelo uso dos antibióticos na medicina humana, no uso talvez aí excessivo, não é? Mas o nosso tema aqui é justamente a questão na produção animal. Isso. E as relações já se estabelecerem. Então, sabe-se hoje uma série de bactérias que vêm sendo detectadas, sobretudo os Staphylococcus aureus, né, que são bactérias da nossa flora, sobretudo da nossa pele, e que vêm aí apresentando padrões de patogenicidade muito severas em vários países. E quando os cientistas lá, os pesquisadores vão identificar, né, o DNA desse Staphylococcus, vão perceber que é o mesmo Staphylococcus, muitas vezes resistente a antibióticos vários, por exemplo, a ampicilina, a meticilina, a penicilina, e aí vai uma gama, e aí se estende aí por uma dezena, no mínimo, de genótipos que já foram identificados, né, genótipos bacterianos que já foram identificados, apresentando um padrão de resistência aos antibióticos bastante severo, e que vem alertando, né, os agentes aí de saúde pública do mundo todo sobre esse grave problema que vem se disseminando praticamente na população em todo o mundo. Exato. Inclusive o Mais Saúde, quando entrevistou o professor Ramires, lá do Instituto do Coração, ele abordou esse assunto. Isso já faz, acho que uns 2, 3 anos, né? Ele abordou esse assunto de como hoje nós estamos com bactérias resistentes justamente pelo uso dos alimentos que vêm agregados desses metabólitos, né, de antibióticos. Então a gente vai criando bactérias resistentes. Na hora que a gente precisa de um antibiótico, cadê ele? Quantas vezes eu, que sou esposa de médico, quantas vezes eu não vejo algum paciente internado e que está tendo dificuldade na resposta do tratamento e precisa ser internado para receber, de repente, um antibiótico através da veia para ser uma coisa mais potente? Então, realmente, isso é uma grande preocupação. Uma das coisas que eu lembro também, professor, quando o senhor esteve aqui no Mais Saúde, já faz tempo, foi quando o senhor esteve na França, porque eu lembro que os franceses acharam muito interessantes a forma como a Corin faz o tratamento das suas aves. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como é que foi essa experiência lá fora, levar a nossa tecnologia do Brasil para o exterior. Sim, tem sido interessante, não foi só na França, mas o ano passado, entre o segundo semestre de 2012 e o comecinho de 2013, eu também estive durante um período de estágio doutoral lá na Dinamarca e tive a oportunidade de apresentar um pouco desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, porque de fato não são... Foi um desenvolvimento inovador que aconteceu aqui no Brasil, né? E obviamente como eu falei para você, baseados nessa perspectiva da agricultura natural, a gente já conseguiu assim, enxergar um pouco à frente, eu diria, né, nessas tendências que vêm se estabelecendo no mundo todo. Então foi justamente falar um pouco sobre isso, não só a questão do não uso dos antibióticos, mas também, sobretudo, a perspectiva que a Corin tem com relação a seus sistemas produtivos, né? Então, a ideia, de fato, de alcançar uma condição de produzir de forma sustentável, de uma forma em que... sempre essa questão do sustentável, é sempre um tema assim, muito disperso, muito genérico, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, talvez porque usa-se até de maneira excessiva, né? Tudo é sustentável, tudo não é sustentável, mas sustentável basicamente é algo que a gente possa efetivamente repetir sem que gere impactos que tragam uma limitação definitiva ao sistema, não é? Então eu diria que, por exemplo, produzir com uso excessivo de antibióticos, como é hoje, é algo que eu considero absolutamente insustentável. Perfeito. Porque os impactos são significativos, porque os impactos à saúde humana são significativos, os impactos à saúde dos animais é significativo. Nós acabamos trazendo assim um padrão produtivo que não consegue se adequar, né, às próprias ao suporte que o próprio meio ambiente pode oferecer ou tem condições de oferecer.
Então foi um pouco dessa experiência toda que eu fui relatar nessas oportunidades lá na Europa, né? Uhum. Inclusive eu estava vendo que a Coren, ela foi escolhida para participar de uma publicação do Ministério da Agricultura. Conta um pouquinho como é que foi isso? Sim, foi o pessoal lá do Ministério da Agricultura, o setor de Secretaria lá de Gestão Estratégica, né? Eles iniciaram já há 2 ou 3 anos uma publicação anual onde eles relatam alguns casos, alguns cases de sucesso, né, na agricultura, com vistas à questão das empresas e iniciativas que têm assim, um apoio, um apelo, né, com relação a esses ideais de sustentabilidade. Certo. Então nós vimos o material, nós vimos assim a chamada, né, o edital, e escrevemos o nosso material, relatamos o nosso caso e felizmente fomos também escolhidos para fazer parte dessa publicação do Ministério da Agricultura sobre casos de sucesso aí na agricultura brasileira. É uma publicação interessante, uma publicação que tem também um destino, um objetivo de divulgar essas iniciativas da agricultura brasileira sustentável no ambiente não só nacional, mas também internacional, através de feiras e eventos, né, que faz parte dessa estratégia que o Ministério da Agricultura tem. Então foi muito interessante, foi no último mês, no dia 19 de março, em que eu estive em Brasília, apresentando nosso caso e também recebendo lá, participando das reuniões e das apresentações relativas a essa gestão sustentável na agricultura, a esse lançamento do Ministério da Agricultura, essa publicação chamada Gestão Sustentável na Agricultura. Pois é, professor. O programa Mais Saúde, ele tem como objetivo abrir novos horizontes para o ouvinte, porque às vezes a gente tem tanto hábito de repetir atitudes e, enfim, minha mãe fazia, minha avó fazia, eu também faço, meu filho vai fazer. Mas tem algumas atitudes que eu acho que a gente tem que rever. Uma delas, que eu vivo falando, é a respeito do excesso do consumo de proteína animal. Na verdade, as pessoas comem proteína demais, não precisaria comer tanta proteína e, além de tudo, da taxa de proteína que nós deveríamos comer, metade só deve vir de, como eu digo, proteínas de alto valor biológico, que tem, assim, a composição dos aminoácidos ideal para o corpo humano. A outra poderia vir da linha vegetal, não teria problema. Esse excesso de consumo de proteína é o que vem levando justamente essa indústria a precisar produzir cada vez mais? Olha, existe seguramente, né? Existe aí esse padrão produtivo, né, sobretudo no consumo de proteína animal, de origem animal, ele vem crescendo no mundo todo, à medida em que nações aí menos desenvolvidas ou subdesenvolvidas, à medida em que que a renda vai melhorando, sempre existe o padrão de ampliar o consumo, de aumentar o consumo de proteína animal, não é? Uhum. Eu diria, eu também não sou um especialista na questão de nutrição humana, você que tem essa posição. Eu também, particularmente, o que eu posso dizer assim, é da minha própria experiência, também tenho, da minha experiência em família, eu diria, né, de ser mais cauteloso também com esse consumo excessivo. Eu acho que e o brasileiro já consome excessivamente proteínas animais, não é? Uhum. Nosso consumo de carnes aí já está chegando na faixa de 105, 115 quilos per capita ano, né? Então é um consumo bastante excessivo. 115 quilos de carne um brasileiro come por ano? Entre as carnes, entre as principais carnes, bovina, suína e de aves, nós já estamos aí na faixa aí de 105, 110 quilos mais ou menos. Gente. Eu não tenho o último número, mas já vai bater aí nesses dados aí de 115 quilos mais ou menos per capita ano, né? O que é um consumo bastante significativo. Carne de frango, por exemplo, carne bovina, nós estamos aí na faixa de 45 quilos habitante ano. Carne de frango também na faixa de 45 quilos, 46 quilos habitante ano, né? França, por exemplo, consome de frango 25 quilos habitante ano, então... Mas na França, professor, eles têm o hábito de comer muito mais vísceras do que nós, né? Eles têm lá os rognons, os rins, eles comem muitas outras vísceras, eles comem, a proteína deles é bem, assim, diversificada, justamente pela escassez, né? Porque lá a carne é caríssima e tem também a falta de espaço, aquilo tudo. Agora, professor, eu lembro,
quando eu comecei a estudar um pouco mais o tipo de trabalho que a Corin desenvolvia, eu fiquei encantada, porque vocês cuidam da microbiota, isto é, das bactérias intestinais, justamente dos bichinhos, para que eles fiquem mais saudáveis e fiquem menos doentes. Eu achei isso fantástico, porque é o que eu falo, inclusive no meu livro, o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu tenho um capítulo só falando de intestino, e hoje nós sabemos que até bactérias intestinais estão envolvidas na obesidade, porque o gordinho, ele tem sim bactérias diferentes da pessoa mais magra. E aí, essa visão de intestino, de microbiota, que uns falam flora intestinal, isso foi uma visão desde o início da produção da Corin? Sim, com certeza. Claro que quando, né, na medida em que nós fizemos essa opção de não usar os antibióticos, a opção é justamente o contrário, né? Justamente enxergar a tentativa de enxergar a dinâmica dos sistemas biológicos, não é? Eles são altamente dinâmicos. Imagina, quando nós vamos falar em micro-organismos, estão bactérias, protozoários, então assim, a dinâmica disso, nós estamos tratando aí de trilhões de seres, não é? Então é essa dinâmica. E é extremamente complexo isso, mas o fato é que a abordagem, na medida em que você não vai usar os antibióticos, é justamente essa, é de procurar o equilíbrio dessa flora gastrointestinal dos animais, que essa flora gastrointestinal tenha... E não só o equilíbrio interno do animal, mas também o equilíbrio externo, né? Quer dizer, o ambiente onde eles vivem, o galpão, as áreas onde eles exploram. Quando nós alcançamos um equilíbrio dessa flora, que as bactérias ali, elas têm uma dinâmica populacional equilibrada, ou seja, uma controla a outra, não é? Porque justamente as bactérias também têm todos esses princípios, inclusive os antibióticos vêm delas, não é? No sentido de que, então elas estão ali controlando esse ambiente, controlando, digamos, o alimento, da onde elas tiram alimentos, os recursos para elas sobreviverem. E elas têm uma dinâmica populacional fantástica, não é? Um equilíbrio que é tema de estudo aí dos mais avançados e tudo mais. E justamente a nossa perspectiva se baseia nisso, se baseia em tentar entender melhor como alcançar esse equilíbrio da flora intestinal, não é? Porque é exatamente isso que acontece. Por exemplo, nós temos lá uma produção de frangos. Se eu retiro os antibióticos e eu não tenho uma estratégia diferenciada, os animais adoecem, eles têm enterites, né, inflamações, infecções intestinais das mais severas, motivados por bactérias como Clostridium, né, principalmente, como salmonelas, enfim, coliformes, que se multiplicam de forma irregular, de forma sem nenhum... Né, a bactéria mais apta ali a se preservar, ela vai exercer seu domínio, né? Vai fazer um tremendo E esse domínio de um tipo de bactéria, ou de uma espécie de bactéria em detrimento de outra, é que causa justamente esse desequilíbrio da flora e que vai fazer com que os animais adoeçam, que tenham enterites, que tenham infecções, inflamações do tecido intestinal muito severas, e que vão ter diarreias, né? Basicamente é isso. E aí, essa diarreia vai causar um problema de produtividade no sistema produtivo, porque elas vão comer, né? O alimento que é dado aos frangos, aos animais, é a parte mais cara do sistema, não é? A parte que mais, proporcionalmente, é o custo maior, e os animais não vão conseguir absorver os nutrientes desses alimentos. Perfeito. Então o sistema fica extremamente caro, o sistema fica inviável porque os animais adoecem, aí tem mortalidade, tem uma série de problemas, né? E aí, hoje então, no programa Mais Saúde, conversando com o professor Luiz Dematê, nós vamos para um rápido intervalo e permaneça porque a segunda parte do programa está bem interessante também. Soube duvidar, pude enfim acreditar, viu sem ver e amor, sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou, aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor.
E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que o amor pode nascer, que o verso tem o verso, que o direito tem o avesso, que o de graça. Estamos apresentando Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. O sexo é uma criação de Deus e não do diabo. O sexo foi feito por Deus e é belíssimo. É uma participação do ser humano na obra da criação. O útero de uma mulher é um santuário sagrado, porque é dentro da mulher que se dá a concepção, o espermatozoide se une com o óvulo, ali acontece o milagre da vida, e ali Deus pessoalmente cria uma alma. O interior de uma mulher é sagrado e santo, porque Deus dentro da mulher realiza o milagre da criação. A criação não é um negócio que aconteceu há 14 bilhões de anos atrás. A criação acontece em cada mulher que concebe. Você ouviu A Verdade em Questão, com o Padre Paulo Ricardo. Aqui na América você confere a melhor cobertura religiosa do seu rádio. Fica por dentro dos fatos que envolvem a igreja no Brasil e no mundo. De Pio XI até Francisco, as vozes dos 7 papas. E ainda tem a chance de debater sobre temas do seu interesse. Você costuma criticar a si mesmo? Fique ligado na M1410. E se alguém perguntar que rádio você ouve... Eu ouço a Rádio América. O depósito bancário é uma opção para os sócios e não sócios da Canção Nova. Esse depósito também pode ser feito online. É a transferência online para qualquer uma das contas da Canção Nova. A sua contribuição ajuda a Canção Nova a evangelizar o Brasil e o mundo. Informações 0 Operadora 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Você, promovendo o bem. Procurarei viver pensando apenas no dia de hoje, exclusivamente neste dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez. Beato João 23. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Comece bem a sua tarde. Conexão Canção Nova. De 1 às 3 da tarde. Você confere o que acontece na Missão Canção Nova de São Paulo e curte música, entretenimento com a sua participação ao vivo. Alô, alô, alô. De segunda a sexta-feira, aqui. Rádio América. 12 horas e 30 minutos. Os pais são chamados a transmitir aos seus filhos a consciência de que a vida deve ser sempre defendida, desde o ventre materno, reconhecendo ali um dom de Deus e a garantia do futuro da humanidade. O que a gente tem que fazer é ser um sinal tão forte de Deus que a gente ajuda a abrir o coração para Deus. A família cristã, de fato, é a primeira comunidade chamada a anunciar o Evangelho à pessoa humana. Canção Nova com a igreja, celebrando a família. América. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Hoje o programa Mais Saúde está principalmente tocando num tema que se veiculou muito na imprensa ultimamente, o detalhe de não uso de hormônios na criação de frangos e aves. Mas, na verdade, a utilização de hormônios na criação é proibida. Então, existe um decreto que foi publicado no dia 6 de janeiro de 76 que colocava que nenhum sistema de criação
poderia fazer uso de hormônios. Então, gente, esse negócio de dizer que frango tem hormônio, não tem. O que ele tem é outra coisa. A gente tem que se preocupar é com o antibiótico e os promotores de crescimento que são utilizados. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que o professor Luiz Dematê, que é médico veterinário, mestre em nutrição animal pela Unesp de Botucatu. Ele é pós-graduado em estratégia de agronegócio pela Faculdade Getúlio Vargas e está fazendo seu doutorado aqui na Exalc. Mas ele também é diretor industrial da Corim, que a gente sabe que a Corim é uma empresa que inclusive recebe muitos prêmios, leva tecnologia para o exterior, o Brasil sendo representado por ela, porque se consegue sim fazer um trabalho bem feito e não impactando não só na nossa saúde, como principalmente a saúde do planeta. Bom, professor Dematê, gostaria que o senhor esclarecesse, falasse um pouquinho mais sobre esses promotores de crescimento, essas outras substâncias que são comumente utilizadas dentro dessa área da criação, principalmente nós vamos falar de aves, que é o departamento que o senhor entende mais, não é isso? Estamos relacionados aí, basicamente, principalmente, né, a produção de aves, exatamente. Uhum. Então, o que nós podemos falar mais para os nossos ouvintes e esclarecer em relação a esse tema? Nós comentamos sobre justamente isso, né, não se utiliza, nunca se utilizou, em aves especificamente, nunca se utilizou hormônios, né, nenhum tipo de hormônio, sempre a partir de 1940 é que começou a se perceber, começou a entender que o uso de antibióticos e de outras substâncias que tenham efeito antimicrobiano tinha assim o potencial de contribuir no desenvolvimento dos animais, né, nas taxas de produtividade. E começaram e esse trabalho e esse uso dessa substância se disseminou no mundo todo, e hoje praticamente vamos ter assim que 99,9% de tudo que está sendo produzido demanda um alto consumo de antibióticos. E isso cria, mais recentemente, né, os trabalhos aí mostrando aí os impactos à saúde humana relacionados à questão do desenvolvimento de bactérias resistentes, e também alguns pesquisadores já afirmando que esse padrão de produção animal que se estabeleceu praticamente com essa exposição gigantesca, né, que as pessoas estão expostas a antibióticos, não só oriundos da produção animal, mas a próprio uso de antibióticos ou de agentes antimicrobianos. Praticamente alguns pesquisadores vêm dizendo assim que nós estamos simulando todo o sistema produtivo em animais, transportando ele para seres humanos, né? Ou seja, quase que um regime de engorda, né, em seres humanos, sendo causado por essa absoluta disseminação e exposição gigantesca aí a esses agentes antimicrobianos que os seres humanos estão expostos. E como você comentou, existe de fato esse problema da obesidade, por exemplo, que é gravíssimo, né? Praticamente já um surto epidêmico, não é isso? Uma pandemia, né? E alguns pesquisadores justamente relacionando isso ao problema dos antibióticos. Também. E é muito interessante quando nós vamos ver pesquisas que vão mostrar que a grande nível de alteração da flora intestinal, da flora digestiva, né, de pessoas, de seres humanos, quando submetidas a algum tipo de ação antibiótica, e como isso altera o seu padrão anabólico, né, o seu padrão de absorção de nutrientes, e portanto está na base, alguns pesquisadores vão dizer que inclusive essa obesidade infantil tem uma relação muito grande com isso, né? Exato. Então eu acho que é bastante importante sabermos que a sociedade possa ter uma noção maior sobre isso e que a gente possa tomar atitudes, não é, em relação a isso, porque afinal de contas estamos falando da nossa saúde, da saúde dos nossos filhos, enfim. Perfeito. Né? 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Tem umas participações, assim, interessantes que, aliás, todas imensas, né? Porque o pessoal, acho que tem muita dúvida. Uma especificamente comentando assim, depois que eu tive câncer, a minha ginecologista pediu que eu parasse de consumir tanto frango. E eu pensei que fosse por causa justamente dessa questão dos hormônios. Você vê alguma relação? Olha,
Não seria assim absolutamente prematuro, né, fazer eu aqui, né, dentro do meu trabalho e das minhas pesquisas, fazer uma correlação com isso. Mas você não leu nada a respeito? O que acontece é que houve, de fato, como esses antibióticos, né, atuam como promotores de crescimento, houve essa associação, essa correlação que as pessoas fizeram entre ganho de peso, enfim, e com relação a hormônios, não é? Mas, como eu falei para vocês, não é o caso. No entanto, tem trabalhos mostrando a relação de antibióticos com o desenvolvimento de câncer de mama, por exemplo. Né? Então, mulheres submetidas a tratamento antibiótico tiveram chances de 50% nesse estudo, exatamente mostrando a ampliação da incidência, né, de câncer de mama. Agora, veja, esse trabalho foi feito em pessoas que foram, em mulheres que foram submetidas a tratamento antibiótico. Perfeito. Agora, nós podemos apenas inferir, ou apenas supor, não é, que o problema, a disseminação de antibióticos, como vem acontecendo no meio ambiente em geral, possa ter uma correlação com isso. Mas é apenas uma inferência, apenas uma suposição, né? Não dá para fazer nenhum tipo de afirmação mais categórica. Pois não. 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Tem aqui uma pergunta bem interessante da Caroline Correia. Se eu consumir esse frango com antibióticos, mas eu cozinhá-lo bem, eu ainda corro riscos, ou, no caso, esse metabólito, esse antibiótico que estaria presente, principalmente a gente sabe que fica presente na gordura do animal, né? Ele se decomporia ou, digamos assim, ele seria eliminado? Essa é a questão. Olha, isso é importante, é uma pergunta de fato bastante pertinente. A primeira questão é assim, todo o uso de antibióticos no Brasil está sob um critério de uma legislação, de uma lei, de regulamentos, de normas. Então, o Ministério da Agricultura faz o controle, tem um programa de monitoramento de resíduos de substâncias na carne, né, de frango, de bovino, de suínos, enfim. E então não existe a chance, não é que existe a chance, em tese, tudo é controlado e as empresas seguem essa questão. O que é importante saber é o seguinte, um antibiótico, uma vez ingerido por um animal, ele é metabolizado. Certo. E esses metabólitos, né, esse processo de metabolização que está dentro da cinética, da farmacocinética da droga, ela, em tese, em parte dela é eliminada. Certo. Nós sabemos, no entanto, que parte dessas metabólitos não são completamente eliminados, mas também não são passíveis de serem analisados. Perfeito. Né? Não são passíveis de serem vistos em análises laboratoriais. Então, em geral, é isso exatamente o que se faz, né? Quer dizer, é uma política também de precaução. O fato é que existem os controles, e são controles efetivos e que procuram trazer segurança ao alimento. No entanto, nós não estamos falando exatamente só o que acontece no Brasil, como eu falei para vocês no início. Exato. É o mundo inteiro que usa antibióticos, a disseminação é gigantesca e a exposição que nós estamos não é só pela questão alimentar. Isso. Né? Tem uma série de outras origens, fontes de contaminação pelos antibióticos, de alteração que os antibióticos causam no meio ambiente e tudo mais, e todos nós estamos sujeitos, assim como estamos sujeitos aos outros poluentes que estão aí presentes, né, no nosso meio de vida. Exatamente. Tá? 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Eu recebi um e-mail aqui da Maria Helena de Aparecida, lá na cidade de Aparecida, e dizendo, parabéns pelo programa, que está maravilhoso, e ela gostaria de saber se existe alguma marca ou linha de produtos em quem podemos confiar e consumir com segurança. Muito obrigada, abraço a todos. Veja bem, Maria Helena, eu trago para o programa Mais Saúde aquilo que eu trago da minha casa e do meu consultório. Então, por que eu estou falando com um diretor da Corim? Porque eu recomendo, realmente, ou você come o frango caipira e o ovo caipira do seu quintal, do seu sítio. Porque eu achei interessante, professor, que quando eu converso, porque eu atendo o pessoal do Brasil inteiro. Então, o pessoal que sai dessas grandes metrópoles, das grandes capitais, todo mundo tem seu sítio, todo mundo
mundo tem a sua casa, que de repente pode ter lá um galinheiro. Eu falo, então, olha, gente, a melhor coisa do mundo é quem pudesse ter esse luxo. Porque hoje em dia isso é luxo, né? Mudaram muito as coisas, mas eu coloco isso como luxo. Ou você pode estar comprando esse frango, porque é o único no mercado, né, professor, que realmente é um frango dentro desse padrão de qualidade, que inclusive tem o orgânico e tal. Agora, todo mundo chega para mim e fala assim, mas é caro. Aí eu vou dar uma resposta, aliás, 2 respostas. Tem um grande jornalista americano que falou uma frase, ele lançou a Segunda-feira Sem Carne nos Estados Unidos, acho que a gente vai lançar a Segunda-feira Sem Carne do Mais Saúde. Mas ele falou uma coisa muito interessante, pague mais e coma menos. E outra coisa, gente, eu prefiro gastar o dinheiro no supermercado do que na farmácia. Professor, o que o senhor pode falar a respeito do custo em relação ao produto? O custo é interessante, como o custo a ideia de custo é uma coisa bastante complexa, sabe, Zé? Exatamente. Então, mas é claro que a pessoa, nós em geral, vamos lá no supermercado, tal, onde for comprar e vamos ter assim a percepção de custo na hora que a gente põe a mão no bolso, não é? Então paga mais aqui, fala, é mais caro, mais barato, mas felizmente, nos últimos 3 anos e sobretudo agora, é muito recente, algumas pesquisas que vem mostrando, na realidade, que o custo, que os economistas chamam isso de externalidades, não é? Quer dizer, na realidade, existe um custo também da produção convencional, né? A produção convencional, seja ela de frango, de bovinos, o que for, ou seja a produção de vegetais, inclusive, feitas no sistema atual, elas são... existe uma grande perda da biodiversidade, existem problemas ambientais seríssimos, né? Causados pela disseminação desse modelo agrícola, não é? E claramente os órgãos mundiais já vêm apontando, a ONU, a OMS, a FAO, departamentos de ciência de países, né, vêm mostrando claramente, relatórios, pesquisas, enfim, vêm mostrando claramente que existe um impacto, que esse sistema atual de produção de alimentos, ele é absolutamente insustentável, ele vem causando impactos ambientais, sociais, e na nossa saúde de forma absoluta, de forma muito concreta. Então, existem alguns trabalhos que vêm mostrando, na verdade, que existe um custo gigantesco também desses modelos de produção agrícolas convencionais, né? Então, existe um pesquisador, por exemplo, o Pavan Sukhdev, que é um economista que ele fez um trabalho fantástico aí junto à ONU, né? Mostrando que ele estima mais ou menos um custo de 4,5 trilhões de dólares por ano. Nossa. Pela perda da biodiversidade que vem acontecendo, né? Explica para os nossos ouvintes, professor, o modelo de desenvolvimento agrícola, ele é um dos maiores causadores desse problema. Pois é, professor... Então, é aquilo que você falou, né? Quer dizer, a gente fala assim, o custo, porque vai lá no supermercado, mas vamos falar aqui de um pé de alface, né? Um pé de alface produzido convencionalmente, que leva uma carga enorme de adubos químicos, de agrotóxicos, ele gera um impacto ambiental, um impacto social, um impacto à saúde das pessoas, que a sociedade como um todo paga essa conta depois. Com certeza. Só que a gente paga isso através do nosso imposto, não é? Da nossa saúde, né? Exatamente. A gente paga através do imposto que tem que ir depois para ser deslocado para custear todos esses problemas, não é? Então, existem trabalhos aí mostrando que só no Brasil se fala em alguma coisa em torno de quase 500 mil pessoas por ano que são trabalhadores, né, que são aí que entram em hospitais por causa de problemas de contaminação com agrotóxicos, por exemplo, né? Pois é. Então imagine o impacto ao serviço de saúde, ao serviço social de um país que isso é causado. Então, quando nós falamos em modelos diferenciados de agricultura, modelos como, por exemplo, a agricultura orgânica, né, nós estamos de fato falando num modelo que não vai gerar esses impactos, essas externalidades negativas e, portanto, seriam capazes de promover um bem-estar à sociedade como um todo de uma forma muito interessante. Perfeito. 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Quando o senhor fala sobre biodiversidade, traduza novamente um pouquinho, assim, de uma maneira mais simples para o nosso ouvinte, o que concretamente quer dizer? Olha, deixa eu ficar fácil entender o seguinte, áreas por exemplo, de produção de soja que avançam, né, nas fronteiras agrícolas aí de forma disseminada, promovendo desmatamento, promovendo
que não é exatamente desmatamento em áreas nativas, em áreas virgens, mas é a disseminação de uma cultura, por exemplo, que é da soja ou do milho, né? Então nós vamos ver assim, soja e milho, por exemplo, é usado para quê, basicamente? 80% da produção é destinada à produção animal. Perfeito. Né? Então nós estamos praticamente fazendo exatamente isso, é mais ou menos aquilo que aquele escritor falou sobre a dieta lá do onívoro, né? O Michael Pollan. Michael Pollan, exatamente. Então, e à medida em que esse sistema monocultural avança, né, existe uma gigantesca perda de biodiversidade, de outras espécies que têm um papel fundamental no equilíbrio do ambiente, né? E nós estamos transformando tudo isso numa cultura só, que é essa chamada monocultura. Exato. Com a introdução ainda dos transgênicos, nós aumentamos de maneira absurda essa perda de biodiversidade. Exato. Isso é muito claro, é muito explícito, não é? E essa perda de biodiversidade agora vem sendo mostrado o quanto isso custa, porque a gente acaba entendendo as coisas só pelo lado do bolso, né? Só pelo lado financeiro, pelo lado econômico. E acaba, então, esses trabalhos vêm mostrando assim o quanto isso custa para a sociedade, para o mundo todo, perder diversidade. Então, para dar mais um exemplo, só para ilustrar um pouco isso, por exemplo, nós sabemos que está existindo uma perda de abelhas, né, que são insetos polinizadores. Já toquei nesse assunto aqui. Eles vêm sendo mortalidades súbitas, enfim, um problema muito sério de redução desses polinizadores no mundo todo. Então, se eu tenho uma cultura, por exemplo, dá um exemplo do maracujá, né? O maracujá, ele precisa muito daquela abelha grande, que a gente chama popularmente de mamangava, né? Que faz a polinização das flores para gerar os frutos, né? Ela que vai numa flor e visita uma flor e visita outra e poliniza. E isso, a natureza está fazendo isso a todo tempo. Sim. Na medida em que nós estamos colocando no ambiente agrotóxicos, por exemplo, que matam essas abelhas, que matam esses insetos polinizadores, nós estamos tendo que fazer essa polinização meio que artificialmente. Certo. Então hoje, se você planta lá sua área de maracujá, você vai ver que os agricultores estão tendo que ir lá e fazer essa polinização artificialmente, porque já não tem mais as abelhas para fazer. Gente. Então isso é uma perda de biodiversidade, né? Pois é. Que gera um impacto econômico nas produções. Olha, eu fico pensando quando a gente conversa, que nem, por exemplo, o José Bacite, que vem muito aqui no programa, nós abordamos sobre o problema das abelhas, o que está acontecendo. Eu fico tão triste, porque Deus fez um mundo tão lindo pra gente e a gente está conseguindo destruir. Porque eu sou otimista, eu venho aqui todo dia, faço esse programa ao vivo, o rock todo sábado, tenho Mais Saúde às sextas-feiras pela TV Canção Nova, às 13 horas, porque eu creio piamente que um pouquinho de informação correta todo dia vai fazer a diferença. Mas às vezes eu fico tão triste porque eu vejo assim a extensão do estrago, mas tem jeito, não tem? Tem jeito e tem que ter, né? Na verdade, também a gente está vendo hoje esses problemas climáticos e tantas advertências que foram feitas, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda chegar numa solução um pouco mais concreta, na verdade. Exato. Mas eu sou um otimista e trabalho nisso e sou apaixonado por esse lado da agricultura. Sim. Nós precisamos, de fato, desenvolver sistemas produtivos que sejam sustentáveis, que sejam capazes de fazer frente a essa ideia produtivista, né, que se instalou desde praticamente, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando se aconteceu aquela chamada Revolução Verde, né? Isso. E com o uso excessivo de agrotóxicos, de adubos químicos e tal, e que levou a produtividade nesses níveis. Alguns vão dizer assim, mas é o que alimentou o mundo. Nós aí desse outro lado vamos dizer, não, é também aquilo que gerou tamanha desigualdade socioeconômica no mundo todo, e países como o Brasil são um grande exemplo disso, né? Uma desigualdade socioeconômica gigantesca, um fosso praticamente dividindo pobres e ricos ainda, não é? Sim. E a agricultura e o modelo agrícola brasileiro tem muito a ver com isso, seguramente. Certo. Então nós não podemos jamais deixar também de fazer a crítica correta. Nós estamos de fato vivendo assim um sistema produtivo que não é um sistema saudável, não é saudável para o planeta, não é saudável para as pessoas
E você, como nutricionista, sabe muito bem aí as implicações desse produto, desses alimentos, como estão sendo produzidos e o impacto que isso vem trazendo à saúde humana, não é verdade? Perfeito. E professor Dematê, nós temos mais 3 minutinhos e vamos encerrar o programa, mas eu queria encerrar com, assim, um alerta para os nossos ouvintes, o que cada um que está ouvindo, o que ele pode fazer para também contribuir, fazer a sua parte para que nós tenhamos um mundo melhor. Olha, ontem você, na nossa conversa prévia, você falou que num dos programas aí você trouxe pessoas falando sobre, por exemplo, a horta caseira, não é? Eu fui lá na Vila Maria para mostrar justamente como é possível fazer uma horta caseira. Está disponível lá no blog maissaude.cançãonova.com, sim. Uhum. Então, esse é um programa que nós também estamos envolvidos, né, patrocinamos e contribuímos num trabalho assim, muito forte que a Fundação Mokichi Okada realiza, sim, na questão das hortas caseiras, né, quer dizer, levando as pessoas de fato não é só a questão de produzir alimentos para suprir as necessidades da família, mas é sobretudo para entender um pouco mais sobre a natureza e sobre como os alimentos, como essas plantas se desenvolvem, não é? Então essa eu diria que é talvez a opção mais importante, assim, que que pode gerar mudanças mais significativas na nossa consciência sobre o alimento. Certo. Não é? Um outro aspecto que eu diria é justamente essas nossas opções, quando nós vamos no supermercado, nas feiras e tudo mais. Então, a busca pelo alimento natural, a busca pelo alimento que tem lá uma produção orgânica, né, um selo de produção orgânica, a busca por um alimento que segue aí princípios agroecológicos, eu diria que isso vai contribuir muito justamente para que cada centavo gasto nisso contribua nesse equilíbrio ambiental, nesse equilíbrio social do ambiente rural, tão fundamental nesse momento para um país como o Brasil, assim como para o mundo todo, né? Para que a sociedade urbana que vem aumentando, que justamente detentora de melhores condições de informação, possa tomar decisões assim importantes no sentido de contribuir nessa mudança de padrão produtivo. Perfeito. Bom, esse foi o programa Mais Saúde. Professor Luiz Dematê, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar esta hora inteira conosco para poder esclarecer para os nossos ouvintes, viu? E você que acompanha o Mais Saúde, tem aqui mais essa parcelinha, né, que todo dia um grãozinho e a gente constrói uma sociedade melhor para que, como dizia Saint-Exupéry, nós não deixamos um planeta para os nossos filhos, nós emprestamos o planeta deles. Então, é essa visão que nós temos que ter, indiscutivelmente, e sem dúvida nenhuma, esse é um programa que você vai poder estar ouvindo e repassando, que vai ficar disponível na internet, né, Aninha? Vamos se despedir dos nossos ouvintes, agradecendo a audiência, as perguntas que foram feitas que não diziam respeito propriamente dito ao tema. No próximo programa eu estarei respondendo, tá? Sim, se Deus quiser. Não só do telefone, mas os do e-mail também. Gente, um beijo grande, obrigada pela sua audiência e até o próximo Mais Saúde. Tanto que eu já chorei.